Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast aqui da FATIP. Eu sou a Tatiana Matos, pastora da IPI do Brasil e mediadora pedagógica aqui na FATIP. Hoje eu tenho o prazer de conversar com a reverenda Shirley Proença. Hoje nós teremos aqui uma conversa boa, né, professora? Descontraída. Falaremos sobre o ministério pastoral feminino, falaremos sobre a ordenação de mulheres ao presbiterato. Professora Shirley, nos conte um pouco sobre a sua trajetória na IPI do Brasil. Olá, Tatiana. A minha trajetória começou no final da década de 70, quando eu fui estudar teologia. Estudei no Seminário Teológico da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, e naquele período não se ordenava mulheres ao pastorado e ao presbiterato. Mas mesmo assim, sempre me interessei por teologia e sentia no meu coração que era o que eu precisava fazer e o que eu queria fazer, porque Deus tinha me chamado para uma missão. E naquele período, nós não tínhamos muitas mulheres fazendo teologia, como até hoje, né? Nós temos poucas mulheres que começam o curso teológico, que concluem. No entanto, eu permaneci, estudei os 4 anos, e quando concluí, eu continuei trabalhando na igreja, sou de família da Igreja Presbiteriana Independente, continuei trabalhando na igreja e comecei com o grupo de outras colegas, de outras seminaristas, um grupo chamado Grupo de Reflexão do Ministério Feminino, quando começamos a discutir a questão da ordenação feminina. Isto já no início dos anos 80. E até o 1999, esse grupo teve a participação de várias mulheres e vários homens, pastores, de homens da liderança da igreja, e esse grupo tinha por objetivo discutir exatamente o tema sobre o ministério feminino ordenado. Nós tínhamos diaconisas, mas não tínhamos presbíteras e pastoras. Foi então que, depois de 20 anos de conversa, de reflexão, a Assembleia Geral da IPI do Brasil alterou o artigo da Constituição, incluindo mulheres no artigo que diz a respeito da ordenação ao pastorado e ao presbiterato. Então, essa foi uma caminhada assim, de muito tempo, com muitas pessoas, homens e mulheres, que se empenharam para trazer à igreja essa possibilidade, na época, da ordenação de mulheres. Interessante, professora. E há quanto tempo a senhora pastoreia? Eu pastoreio desde 2001, depois, desde 1999, há 24 anos, que a IPI do Brasil ordena mulheres ao pastorado e ao presbiterato. Fui licenciada e depois ordenada, portanto, já esse período que estou no pastorado. E depois de conseguir, né, professora, chegar à ordenação e a essa trajetória, essa caminhada, a senhora também faz parte, né, do quadro de professores da FATIP. Há quanto tempo a senhora está na FATIP como professora? Então, eu leciono desde a época do seminário teológico. Entrei em 1996 e, a partir de 2010, leciono na Faculdade de Teologia, né, de São Paulo, da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Portanto, 27 anos estou no ensino teológico. Legal. Professora, muitas são as perguntas, né, ainda hoje a respeito das bases bíblicas e teológicas para a ordenação feminina. Você poderia mencionar como a Bíblia trata desse assunto? Então, essa é uma questão que ainda traz, né, muitas dúvidas em relação à ordenação feminina. Há igrejas da linha reformada, inclusive, que não ordenam mulheres nem ao diaconato, nem ao presbiterato e nem ao pastorato. Porque entendem que não há uma menção explícita
a respeito da ordenação feminina no texto bíblico. Agora, se nós pensarmos e levarmos em consideração algumas questões, primeiramente, que não houve da parte de Deus nenhum empecilho de que as mulheres não pudessem liderar. Nós temos liderança no Antigo Testamento, temos Débora, por exemplo, que liderou o povo. Alguns costumam dizer que foi um período tumultuado, né, que os juízes não estavam atendendo adequadamente, então Deus permitiu que uma mulher liderasse o povo. Na verdade, Deus permitiu porque Ele permite o que Ele quer, né? Sim, sim. Ele que escolhe quem vai fazer ter determinada liderança. E se ele não quisesse uma mulher, ele teria levantado um homem, escolhido né? outro homem. Mas o papel de Débora é extremamente importante, né, na história do povo de Israel. Sem contar outras, né, mulheres que também atuaram na história do povo de Israel, nesse projeto amoroso de Deus para a humanidade. Então, nós entendemos que no Antigo Testamento encontramos mulheres, alguns poderão até dizer, mas nós não tivemos as mulheres que ocupavam cargos de liderança no templo. O que nós podemos entender é que o fato de não termos nenhum registro não significa que mulheres não tiveram participação na vida do povo, e mulheres que lideraram o povo. Também, no Novo Testamento, nós encontramos, né, muitas mulheres que fizeram parte do ministério de Jesus. E eu entendo que não existe chamado maior e melhor do que você ser discípula, caminhar junto com o mestre. Muitos homens até gostariam de ter tido essa oportunidade e não tiveram. Sim, nós temos mulheres que foram extremamente relevantes, que sustentaram o ministério, né? Sim. Financeiramente falando. Financeiramente. Caminharam com Jesus também em todo... na Galiléia, em Jerusalém, estiveram com Jesus no momento da sua morte, né, da sua crucificação, e o evento que dá sentido também para compreendermos toda a história cristã, que foi a ressurreição. Quem estava no momento da ressurreição, quer dizer, a quem foi revelado que o Cristo, né, que Jesus já não estava mais morto. Sim. E com isso nós entendemos que as mulheres, elas têm sim uma presença muito importante no ministério de Jesus, e elas fazem parte do projeto de Deus para levar, para mostrar, para proclamar, né, a salvação, que é o que conta para a vida do ser humano, né, para dar um rumo, um sentido para a existência humana. E, além disso, a igreja no primeiro século foi uma igreja que contou com muitas mulheres, né? Nós tivemos mulheres que iniciaram igreja, muitas casas que foram abertas e que as mulheres abriram suas casas. E é interessante isso, né? Porque não é o nome de um homem que é mencionado, que abriu a casa para que a igreja começasse a se reunir, mas sim as mulheres. Nós temos o caso de Lídia, né? Convidou, que permitiu que a sua casa se tornasse um lugar de reunião, de aprendizado da palavra, e de oração. Quer dizer, a igreja em movimento é uma igreja que não exclui. Exatamente. E aí nós poderíamos até pensar na questão dos ensinamentos paulinos, né? Que é muito utilizado, alguns textos isoladamente, para dizer que as mulheres não podem assumir, né, cargos de liderança. E nós poderíamos dizer que Paulo, ele teve uma importante participação no início do cristianismo, mas ele também, inserido numa cultura, inserido em determinado momento, ele apresentou aquilo que era necessário para cada igreja. Sim. Que ele enviava uma carta. E, desculpem, a gente pode compreender que ele não era contrário ao trabalho das mulheres. Então, né, ao contrário, ele até foi atendido, né, por Sim. muitas mulheres e esteve
durante o seu ministério, apoiado também por muitas mulheres, e reconheceu, porque ele saúda muitas mulheres quando ele escreve uma carta, ele manda recomendações, né, para muitas mulheres, e as mulheres que estavam na liderança, porque elas estavam representando a igreja daquele momento. Alguns textos isolados, como nós sabemos, né, como, por exemplo, que as mulheres devem ficar caladas na igreja, e também que elas devem aprender com seus maridos em casa. Esses textos, eles são muito peculiares, né? Se formos pensar que esta recomendação, ela é muito particular, muito pontual, né? Específica, né? E as mulheres, se ficassem caladas na igreja, elas estariam deixando de cumprir a missão que receberam de Jesus, que era anunciar, que era vivenciar a mensagem evangélica. Tem um texto bíblico que eu gosto muito, quando Jesus ele está na casa de Marta e Maria e de Lázaro, e que Marta está correndo para arrumar as coisas, né, até para recepcionar as visitas que estavam ali na casa dela, e Marta vai questionar Jesus, porque Maria está sentada lá aos pés de Jesus, ouvindo, e não foi ajudá-la, né? E Jesus, ele não fala para Maria, Maria, ó, levante-se e vai ajudar a sua irmã. Não, ele, muito pelo contrário, ele fala para Marta, né, que ela está ansiosa, mas que Maria havia escolhido a melhor parte, que era ouvir, aprender. E todas as vezes que Jesus ensinou, foi para que esse ensino fosse levado adiante. Então ele fala que Maria escolheu a melhor parte, isso ninguém vai tirar dela, né? Estão trazendo ali as mulheres, trazendo ali Maria e falando, Marta, vem também aprender a melhor parte. E aprender para quê? Para indo pregar, para indo falar, né? Então esse texto bíblico fala muito comigo, e para mim é uma aprovação de Jesus, né? Nos chamando para aprender, para ouvi-lo e também levar adiante, que esse sempre foi, né, o objetivo, levar tudo aquilo que ele ensinou. Podemos também nos lembrar da mulher samaritana, que ao se encontrar com Jesus, né, ela também foi anunciar, que é aquela experiência que ela teve, aquele momento de encontro, e foi anunciar para os seus contemporâneos. O que precisamos compreender é que Jesus, ele rompeu com muitas barreiras do seu tempo, mas também não podemos pensar que Jesus ia chamar uma mulher para ser sua apóstola, porque ele também fazia parte de uma cultura, né, de uma sociedade, mas ele não disse que as mulheres deveriam se ausentar. Sim. Ele não impediu que elas estivessem aprendendo com ele. Sim. Ele não impediu que elas fossem anunciar a mensagem do reino de Deus. Ele não disse que as mulheres deveriam ficar em suas casas caladas, esperando uma autorização para falar daquilo que é o sentido para a vida. Então, as mulheres, elas tiveram com Jesus uma oportunidade de exercerem vários ministérios. E podemos entender que a partir da vinda, da descida do Espírito Santo, todos nós, homens e mulheres, nós recebemos de Deus o chamado, a vocação. É Deus quem vocaciona. É o Espírito de Deus quem nos chama. E não me consta em nenhum texto bíblico que esse Espírito chama só homens, ou só mulheres, né? O Espírito de Deus, ele distribui os dons como ele quer. E aí não é uma questão de trabalho, viu, reverenda Tatiana? Aí é uma questão de organização, eclesiástica talvez. Porque existe uma compreensão bíblica de que nós, diante de Deus, em Cristo Jesus, somos iguais. Então vamos pensar em Gálatas, né? Que em Cristo não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher. Porém, nos ofícios há diferenciação. Afinal, quem é que chama para o ofício? A igreja é de quem? É de Cristo. É de Cristo. Ele chama para realizar qualquer ministério na vida da igreja. Então, não somos nós, homens ou mulheres, que temos que dizer, agora vamos compreender alguns aspectos relacionados à participação das mulheres, porque a Bíblia
diz que as mulheres elas devem estar submissas aos homens no sentido de não ocuparem, né, as mesmas funções. Estar submissa significa vocês têm um lugar que são papéis estabelecidos e vocês não podem ocupar outras funções na igreja. E entendo que muitos procuram na Bíblia uma explicação teológica para que as mulheres não assumam liderança na igreja, mas a igreja é de quem? E se nós estamos dizendo para Deus, olha, Senhor, o Senhor só chama os homens porque eles foram criados primeiro, antes o homem, depois a mulher, né, como algumas interpretações, porque eles foram chamados para os cargos de liderança e foram ordenados para isso. A igreja ela faz parte também de um tempo, de uma sociedade, e ela tem que entender que o plano de Deus é muito maior. O reino de Deus ele é muito maior do que a igreja. Sim. E na igreja, Deus ele escolhe e chama quem ele quer. E quando nós temos essa convicção, não somos nós mulheres e nem os homens que vão dizer quem é que Deus chamou para fazer ou para exercer determinado ministério, ou, no caso, alguma função na vida eclesiástica. Tem muito a ver com uma compreensão de poder. Quem é que tem o poder sobre quem? Sobre em que situação. E eu entendo que relação de poder nós vivemos cotidianamente, né? Na nossa família, no nosso trabalho. No entanto, no reino de Deus, o poder ele deve estar a serviço. A serviço. E se eu fui chamada para servir a Deus como pastora, quem sou eu para dizer que eu não quero? E quem é homem ou mulher para dizer a alguém, não a mim apenas, mas a outras mulheres, que Deus não as chamou? Então, é uma questão de compreensão, não só não é hierárquico, vamos dizer assim, mas é de serviço, cada um serve no que Deus chamou. Não é o poder de dominação, mas o poder de poder fazer, né? De poder fazer, exatamente. Então, eu penso que nós temos muitos exemplos e ficamos procurando. Não tem essa palavra. Não tem aquela outra. Enquanto não nos permitimos ser usados onde Deus, ou da forma que Deus quiser, né? Porque também temos o Espírito Santo. Sim, com certeza. Nós também fomos, né? Recebemos o Espírito Santo. E é Ele quem diz ao nosso coração. E aí, diante de tudo isso, né? Até pegando o gancho dessa última pergunta que nós acabamos de conversar, diante de tudo isso e da sua trajetória até aqui, qual foi e qual é ainda o seu maior desafio? Olha, eu penso que o nosso desafio ele está sempre aí diante de nós. Na questão do ministério ordenado, um grande desafio é compreendermos que nós fazemos parte de uma sociedade e nesta sociedade nós aprendemos culturalmente onde devemos estar, o que devemos fazer, qual é a nossa relação com os homens ou dos homens com as mulheres. Nós nos organizamos socialmente. E um grande desafio é entendermos que a igreja, ela também reflete, né, a cultura em que nós vivemos. E por isso nós encontramos na igreja muita resistência ainda. Mesmo depois de 24 anos, nós encontramos muitas resistências. E nós temos pastoras em outras igrejas, né? Igreja metodista ordena pastoras, mulheres, igrejas luteranas. Nós temos várias igrejas que ordenam mulheres ao pastorado, mas também encontram resistência. Então eu vejo que o grande desafio é compreendermos o plano de Deus, o projeto de Deus para a igreja que é de Deus. E se nós podemos colaborar, se nós podemos trabalhar, se nós podemos estar com a igreja
e somos igreja também, a pergunta é por que não podemos desenvolver o ministério para o qual fomos chamadas? Quem é que diz para nós? Aí, alguns poderão dizer, mas a Bíblia não trata especificamente desse assunto. E eu costumo dizer, bom, é porque não havia naquele período essa necessidade, porque se houvesse, certamente a gente teria alguma referência. Quais são as referências que nós temos? As referências são: as mulheres foram acolhidas no ministério de Jesus. E essas mulheres, elas receberam a incumbência de transmitirem, olha só, que naquela época era muito difícil, né? Para a mulher falar, para a mulher anunciar alguma coisa. E a elas foi dada esta possibilidade, vamos dizer assim, né? De dizer do amor de Deus. Então, se isso foi possível lá no primeiro século, que com cultura, né, muito diferente deste tempo, o que é que Deus não pode fazer nesse tempo? E não é só uma questão de, eu sinto, eu tenho mais sensibilidade em relação a algumas coisas. Não é isso. As mulheres, elas são capacitadas, né? Capacitadas. Elas têm sabedoria também que vem de Deus para exercerem esse ministério. Então, um grande desafio é trabalharmos com as mulheres das igrejas, porque as mulheres, em grande parte, né? Claro que nós não estamos generalizando, mas grande parte das mulheres também entendem que este é um ministério reservado aos homens. Então, eu acho que esse é um grande desafio. E um outro grande desafio é termos mais mulheres que possam se preparar para o exercício do ministério pastoral. Nós temos pouquíssimas mulheres, né? Falando em termos de IPI do Brasil, nós temos 104, se eu não me engano, pastoras, e eu penso que nós temos muitas mulheres capacitadas por Deus para exercerem este ministério. Ministério que vem dele, né? E ocupar exercer este ofício é um privilégio e é uma responsabilidade, porque nós estamos pastoreando, cuidando, né, do povo de Deus. Então eu vejo como pelo menos esses dois grandes desafios. Muitos são, né? Sim. Nós encontramos muitos desafios, mas esses acho que a gente ainda tem que trabalhar e caminhar um pouco. E diante desses desafios, houve momento na sua caminhada que você sentiu vontade de parar, de desistir? E se houve, qual foi o segredo para você se manter no ministério e não abrir mão da sua vocação? Quando eu fui para o curso teológico, a minha família me disse o seguinte: para que você vai fazer teologia se você não poderá exercer o pastorado? E eu era muito jovem ainda e disse: porque Deus me chamou, e se eu não puder ser pastora, eu quero trabalhar para que a minha filha, a minha neta, quem sabe a minha bisneta seja, porque eu entendo que Deus, ele chama assim mulheres. Fiz o curso teológico e depois passamos 20 anos trabalhando nessa questão. E você me pergunta se eu, em algum momento, né, eu quis desistir, e eu posso dizer para você, não. Nem antes da ordenação e nem depois. Nunca pensei em desistir. Porque eu tenho uma convicção comigo, né? Amém. Eu tenho convicção de que eu fui vocacionada por Deus. E eu não em nenhum momento eu tive o desejo de desistir, mesmo se eu não alcançasse a ordenação. E isso é muito claro para mim, muito claro. E antes da ordenação, nós trabalhamos para que se chegasse à ordenação. E depois, nós temos trabalhado no sentido de vivenciar com as mulheres este chamado de Deus
E trabalhar também com os homens, né? Porque às vezes os homens eles não querem a nossa companhia, né? Em termos de pastorado, não se sentem à vontade, né? Para desenvolverem o ministério juntamente com as mulheres. Mas eu entendo que tudo isso faz parte, né? De toda e qualquer mudança, porque a compreensão ela passa, né? Por uma série de fatores e mesmo assim, eu nunca desisti. Nunca desisti, eu já fui presidente de presbitério, sou secretária executiva do meu presbitério, tive que aprender muito, porque nós mulheres não temos o hábito, né, de vivenciarmos as reuniões conciliares. Tenho muito a aprender ainda, espero, né, em Deus que eu tenha muitas oportunidades, mas eu nunca pensei em desistir. Então, o seu segredo foi a sua convicção, a convicção da sua vocação, do seu chamado. E eu acredito que sim, porque muitos foram os Desafios, momentos, né, que eu poderia dizer assim, não dá, não quero continuar, porque eu não vou chegar ao objetivo, né, mas em nenhum momento. É lógico que a gente passa, né, por situações muito, né, passamos, não só eu, como também muitas outras pastoras, né, situações muito constrangedoras, mas não foram suficientes, sabe? Porque eu entendo que se eu desviasse os meus olhos da meta, que é Cristo Jesus, se eu não tivesse convicção que eu fui chamada pelo Espírito Santo para o exercício deste ofício, e se eu não entendesse que, pelo trabalho que eu e que outras mulheres também, né, estão realizando, Deus está falando a vida não só da igreja, mas da sociedade em que esta igreja está inserida, aí eu diria que não valeu a pena. Mas eu nunca desisti, porque eu entendo que tem esse chamado de Deus que a gente não pode dizer não. E se eu olhasse para trás, lá para os meus 20 anos, e dissesse assim, eu faria novamente, estudaria teologia, pleitearia a ordenação, eu digo com toda certeza no meu coração, faria tudo novamente. Que legal, que lindo, né, professora? E diante dessa proatividade que nós mulheres temos, como que a senhora consegue equilibrar as suas necessidades pessoais, a necessidade da família e da igreja? Porque é um desafio, né, tudo isso. Como que a senhora consegue equilibrar? Então, nós vivemos num tempo em que as mulheres, né, trabalham, têm suas atividades, estudam, e eu penso que quando você tem convicção do que você está fazendo, você se organiza. Mesmo que você não tenha muitas atividades, mas se você não conseguir se organizar, não vai dar certo. Então, o que eu tento fazer é isso, organizar a minha vida, a minha comunhão com Deus, minha comunhão com meus irmãos, com a minha família. Eu entendo que Deus me colocou numa família para que eu também vivencie, né, o amor dele, para que eu aprenda com aqueles que convivem comigo e que eu também possa compartilhar, né, do que eu tenho aprendido. Então, é organização. É organização, minha atividade na faculdade, minha atividade na igreja, minha responsabilidade em casa. Então, é isso que eu trabalho. Um planejamento e um equilíbrio, né, para se fazer presente. Exatamente. Nessas instâncias. Isso, quando você tem essa organização, você sente alegria, paz no que você está fazendo. Quais experiências a senhora adquiriu trabalhando, liderando a igreja? Uma que eu entendo ser muito marcante assim, para a minha vida é o aprendizado com a sabedoria do povo de Deus. Essa é uma experiência assim, maravilhosa, porque cada igreja que a gente pastoreia
tem o seu contexto, né? Vive numa realidade diferenciada, e aprender com as pessoas, aprender e respeitar sempre aquelas pessoas que estão naquela igreja, isso é fundamental. Então, essa é uma experiência maravilhosa que eu tenho aprendido cada vez que estou em uma igreja. Eu pastorei 10 anos a primeira IPI de Guarulhos, quase 2 a quarta, e atualmente pastoreio a terceira IPI de Guarulhos. E vou assim vencendo, né, os desafios, mas o aprendizado, a comunhão que se estabelece, né, o cuidado pastoral para com aquelas pessoas que estão passando por dificuldades de todas as ordens, tem me dado assim tem trazido, né, novos aprendizados e também os estudos, né? Porque a gente pastor, não pode parar, né, no tempo e achar que já aprendeu tudo, né? Mesmo porque a gente tem que estar em constante atualização. E esse mundo que nós estamos vivendo, essa sociedade, né, que se modifica rapidamente, né? Então, isso também faz parte da minha vida, né? Então, o que eu estudo, o que eu preciso me atualizar. Ela acho que às vezes, nem sempre a gente dá conta, né, de incluir essa capacitação, mas eu procuro, sim, no meu planejamento, sempre ter presente o estudo. Então, eu acho que isso é... São experiências maravilhosas, né, no trabalho, no cotidiano, com as Sim. pessoas, na igreja. E já partindo para o final dessa nossa conversa boa, professora, bom, eu gostaria de falar aqui em nome de todas as mulheres e pastoras da IPI do Brasil, que a senhora nos representa, nós temos muito orgulho de ter a senhora como pastora, uma das pioneiras e professora da FATIP. Eu gostaria de pedir para que a senhora dissesse, né, diante de tudo isso que nós conversamos, das suas experiências, dos seus desafios, de tudo que você conquistou, e chegando até aqui, o que a senhora gostaria de dizer, né, para essas mulheres que estão chegando, essas futuras pastoras, da sua experiência, de tudo que você viveu, o que você gostaria de dizer para essas mulheres, até para encorajá-las? Bom, em primeiro lugar, não tenham medo. O medo, ele é necessário, né, para nos preservarmos muitas vezes, mas não tenham medo de assumirem aquilo que vocês entendem como um chamado de Deus. Não tenham. Porque mesmo que no caminho, né, vocês encontrem alguns obstáculos, e vão encontrar muitos, creiam que se Deus chamou vocês, Ele nunca vai deixar vocês sozinhos, como nunca me deixou e muitas outras pastoras. Ele não deixa. Ele dá força para a gente, sabe? Ele mostra que o estudo sério, né, cuidadoso da palavra de Deus, nos anima. Ele não faz com que a gente desista. Então, não tenham medo, perseverem. Não se deixem abater pelas primeiras dificuldades. Por exemplo, você, mulher, vai fazer teologia e vai estudar 3, 4 anos, o que você vai fazer com este curso, né? Eu estou me preparando para pastorear o povo de Deus. Persistam, porque diante das vezes das dificuldades, e realmente há muitas, a nossa tendência é também, né, nos afastarmos, para sofrermos menos. A gente acaba enterrando os nossos sonhos, né, por conta desses medos e de muitas vozes que falam aos nossos ouvidos de que não dá, não pode, não vale a pena. Você não é capaz, né? Então, não tenham medo, persistam. Persistam, porque o exercício do ministério pastoral é algo que traz à nossa vida, mesmo com todas as dificuldades,
traz muita alegria ao nosso coração, porque a gente está respondendo a Deus, sim, eis-me aqui. E eis-me aqui não é só de palavras, né? Mas é de atitudes. A gente tem que caminhar mais, a gente tem que aprender mais. Às vezes a gente tem até que tomar algumas atitudes, né? Que alguns classificam como não femininas, né? Só porque a gente pede a palavra, só porque a gente discute uma questão. Não desistam, não tenham receio de se colocarem nas mãos de Deus, de se prepararem e de aprenderem. Nós não sabemos tudo. Eu acho que temos que partir, né, deste ponto que nós não sabemos tudo. Ainda bem, porque quando a gente sabe tudo já não precisa aprender mais nada, né, verdade, Tati? é verdade. Então, nós não sabemos, mas nós queremos aprender. É isso. Nós queremos aprender. Então, mulheres que às vezes têm receio, né, de, eu vou estudar teologia, mas é isso mesmo que eu quero fazer? Tenha convicção com você mesma, que se este é o ministério que Deus te chamou para desenvolver, o ministério ordenado ao presbiterato, né, que são mulheres muito importantes nas decisões locais, né, das igrejas locais, se te chamou ao pastorado, nós já temos as diaconisas que são ordenadas, né? Sim. Vá em frente, porque é uma alegria servir a Deus como pastora. Se você tiver que, em algum momento, chorar, em algum momento se sentir até sozinha, isso vai passar. Vai passar, porque o Senhor sempre está conosco. Ele que enxuga as nossas lágrimas, né? E nos mostra que é Ele quem nos capacita. É isso mesmo. Ele nos capacita. Então, ficarmos aí na discussão teórica, né, as mulheres podem, não podem, eu penso que nós temos que partir da seguinte pergunta: Senhor, para qual ministério que o Senhor me chamou? É o ministério este ou aquele? Porque um não é melhor que o outro e nem maior que o outro, não há hierarquia, só há diferenciação, né, naquilo que se realiza. O Senhor me chamou para isso? Então, eu vou fazer. Então, essa é a minha palavra para aquelas mulheres que querem, que almejam o ministério, né? E que se preparem em comunhão com Deus, se preparem no ensino teológico, no aprendizado teológico, se preparem, porque serão sempre bênçãos no lugar em que Deus chamar e colocar. Amém. Então é isso, né? Mulheres, acreditem no seu sonho, acreditem no chamado, na vocação, estejam em constante comunhão com o Senhor e Ele há de nos capacitar para seguirmos nessa caminhada, né, professora? Sim. Eu gostaria de agradecer a sua presença, gostaria de agradecer essa conversa boa que nós tivemos aqui, partindo já para encerrar o nosso podcast. Muito obrigada, professora. Gostaria de dizer que, mais uma vez, que a senhora é o nosso orgulho, nós temos muito orgulho de ter a senhora como professora, como pastora, como nossa representante aqui na FATIP e muitos outros lugares. Que Deus continue te abençoando o seu ministério, abençoando o seu trabalho aqui na FATIP, com a sua fala, encorajando nós, mulheres, e que nós possamos estar sempre juntas, unidas, ganhando força nessa caminhada, não para competir com ninguém, mas para cumprir a missão, né, ao qual o Senhor nos incumbiu, de indo pregando o Evangelho a toda criatura. Deus abençoe. E cuidando, né? Cuidando do povo de Deus e aprendendo uns com os outros, né? Para que o nome dele também seja conhecido nessa sociedade, nesse tempo, né, que nós estamos vivendo. Eu que agradeço. Amém. Nós queremos agradecer o tempo que você disponibilizou para nos assistir e ouvir esse podcast. Que Deus os abençoe e que a paz de Cristo Jesus, que excede todo entendimento, se faça presente em vossas vidas. Amém? Até mais.